Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 16 de janeiro de 2026. E vamos começar este vídeo pela cidade de Kiev, de onde temos bastantes atualizações importantes. E basicamente os russos atacaram esta cidade nos últimos dias com bastantes mísseis e drones, conseguiram causar danos significativos ao setor energético. A população da capital da Ucrânia já está sem eletricidade há bastantes horas e até já tivemos algumas declarações por parte de Volodymyr Zelensky, que referiu que neste momento 400 mil pessoas estão sem eletricidade e sem acesso ao aquecimento. Também na cidade de Kharkiv. Portanto, os problemas não são só na capital da Ucrânia, também são na cidade de Kharkiv, onde ainda durante o dia de ontem a Rússia efetuou um ataque com 5 mísseis balísticos do tipo Iskander e conseguiu destruir uma central termoelétrica. E a verdade é que Zelensky também já admitiu que estes ataques por parte da Rússia estão a causar bastantes problemas e sérios problemas à Ucrânia. E, obviamente, tudo isto tem consequências. Também já tivemos algumas fontes ucranianas a referir que vai haver uma subida dos preços nos alimentos mais básicos. Estamos a falar de pão, de vegetais, cereais e ovos. E ao mesmo tempo que isto tudo acontece, já tivemos também algumas fontes, inclusivamente fontes ucranianas, mas principalmente fontes ocidentais, a referir que Zelensky está pronto para ceder o território de Donbass à Rússia em troca do fim desta guerra e do fim dos bombardeamentos. Além disso, sabemos que com estes ataques todos, com esta guerra, a Ucrânia também está a enfrentar sérios problemas na sua economia. E já sabemos que a Ucrânia vai pedir um empréstimo de dinheiro ao Fundo Monetário Internacional e, para fazer isso, eles vão aumentar os impostos sobre toda a população ucraniana. Isto já foi acordado pelas autoridades ucranianas. Durante as últimas horas também houve ataques tanto por parte da Rússia como por parte da Ucrânia, com drones de longo alcance. Vamos primeiro aqui à região de Moscovo, porque na cidade de Ryazan tivemos um ataque com drone ucraniano registado nesta cidade e as fontes russas referem que este drone atingiu um edifício, um prédio residencial. Além disso, tivemos a confirmação da destruição de um sistema HIMARS por parte dos russos e temos aqui já o vídeo publicado pelas fontes ligadas ao exército russo a mostrar como eles conseguiram identificar este sistema de lançador de mísseis e até conseguimos ver como ele estava funcional. E depois um drone do tipo Iskander atingiu este sistema e conseguiu danificá-lo e destruí-lo. E temos aqui o momento do ataque por parte dos russos. Portanto, mais um sistema do tipo HIMARS foi destruído. Vamos agora à região de Odessa, de onde temos mais uma informação bastante importante. E os ucranianos publicaram uma imagem de um drone russo lançado contra esta cidade que estava a ser operado através do sistema Starlink. E agora os russos também já têm acesso a esta tecnologia e podem utilizar este tipo de comunicações para efetuar ataques contra a Ucrânia. Veremos como vai reagir a esta informação o próprio Elon Musk. Também tivemos algumas imagens publicadas pelos ucranianos a mostrar a consequência de ataques dos russos com mísseis do tipo Iskander a um porto ucraniano. Temos aqui bastantes danos registados. E agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e vamos começar pelas regiões mais ao norte. Inicialmente pela vila de Komarivka, porque durante o dia de ontem ou antes de ontem o Ministério Russo da Defesa confirmou que os russos efetuaram uma operação de incursão e conseguiram conquistar esta aldeia, já dentro do território ucraniano. E durante o dia de hoje a fonte pró-ucraniana Deep State não só confirmou que os militares do exército russo já estavam a atuar dentro desta vila, mas também ao longo da floresta
que se situa a leste da mesma. Portanto, segundo a fonte pró-ucraniana Deep State, os russos também já ocupam metade da floresta que se situa neste ponto do mapa. E por isso estamos a ver que isto não foi apenas uma operação de mídia por parte dos russos, muito provavelmente eles vão querer expandir os territórios sob seu controlo. E obviamente tudo isto serve para obrigar os ucranianos a trazerem reservas para esta direção e isto vai enfraquecer alguma cidade que está a ser defendida pelos ucranianos e os russos terão mais facilidade em fazer os seus ataques e as suas ofensivas. Já da região de Vovchansk tivemos ataques regulares, tanto por parte dos ucranianos com artilharia, como podemos ver neste vídeo, também ataques por parte dos russos que continuam a atacar as posições dos ucranianos e a sua logística em toda esta direção, mas nas últimas horas nenhum movimento no mapa foi registado. E agora podemos avançar em direção à cidade de Kupiansk, porque aqui tivemos alguns ajustes no mapa, alguns a favor dos ucranianos nesta região e outros a favor das forças russas. Por exemplo, durante o dia de ontem, a situação no mapa era esta e ao mesmo tempo os ucranianos publicaram um vídeo a mostrar ataques que eles efetuaram às posições russas. Este vídeo já tinha mostrado ontem, mas ele foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa, o que confirma que todos os territórios na margem a oeste do rio de Oskil ainda estão sob controlo das forças armadas da Rússia. Ao mesmo tempo, os russos publicaram um ataque às posições ucranianas a sul da vila de Radkivka. Temos aqui este vídeo e que confirma que aqueles territórios estão sob controlo das forças armadas ucranianas. E portanto, estes dois vídeos, que são muito recentes, clarificaram um pouco a situação mais ao norte do centro da cidade de Kupiansk, porque na verdade eu acho que toda a região central desta cidade está na zona cinzenta. Para já não temos a certeza quais posições são fortemente controladas pelos ucranianos e quais são controladas pelos russos. Mas ao mesmo tempo sabemos que os russos intensificaram os seus ataques a sul e basicamente eles estão a repetir aquilo que aconteceu em setembro do ano passado na quarta batalha por esta cidade. E por isso podemos esperar mais avanços por parte dos russos nos próximos dias, porque a situação está a ser repetida, como eu já disse. E agora nós estamos na quinta batalha por esta cidade e veremos quem terá o sucesso nestas operações. Vamos continuar mais para sul. Da direção de Borova tivemos algumas atualizações muito importantes e estamos a falar das regiões dentro da República Popular de Lugansk, e a sua fronteira de facto termina ao longo desta linha vermelha a tracejado. E na verdade, para os russos conquistarem totalmente a região de Lugansk, eles teriam de conquistar a vila de Grechivka e a vila de Novoyegorivka. E também, obviamente, os campos e as florestas que se situam em torno destas vilas. Mas, durante o dia de ontem e durante o dia de hoje, tivemos relatos por parte das fontes pró-russas que referiram que estas vilas passaram a estar sob controlo por parte do exército russo. Ainda não temos uma confirmação visual disso e as fontes neutras também não relataram nenhuma informação acerca disto, mas caso isto seja verdade, então os russos poderão anunciar uma grande vitória na mídia e obviamente isto vai impactar as negociações com os Estados Unidos da América e com a Ucrânia acerca da resolução deste conflito. Vamos agora avançar mais para sul. Da direção de Liman não tivemos nada de especial registado, apenas alguns avanços relatados por algumas fontes por parte da Rússia já dentro desta cidade. Estes relatos vieram-nos por parte de fontes pró-russas, ao mesmo tempo que os russos continuam a atacar as posições ucranianas e os soldados do exército ucraniano. Mas para já, a grande operação de conquista da cidade de Liman ainda não começou. Os russos nas últimas semanas e nos últimos meses têm estado a desgastar toda a logística ucraniana,
todas as forças ucranianas e, obviamente, quando eles acharem que os ucranianos estão cansados nas suas operações defensivas, eles vão querer aproveitar esse momento para efetuar uma ofensiva final para conquistar esta cidade. Mas para já não temos nada que nos indique que essa operação grande começou. Temos apenas ataques com algumas bombas, drones e pequenos movimentos no mapa, principalmente por soldados de sabotagem e de reconhecimento das forças armadas da Rússia. Temos aqui, por exemplo, mais um ataque efetuado a alguns veículos ucranianos que estavam a atravessar uma ponte naquela posição do mapa. Vamos continuar agora em direção à cidade de Siversk, onde tivemos mais alguns ajustes no mapa a favor das forças russas. Durante o dia de ontem a situação era esta, onde recebemos a confirmação por parte dos ucranianos que os russos conseguiram conquistar a vila de Ozorne e a vila de Dibrova, porque os ucranianos publicaram alguns vídeos de ataque às posições russas naquelas localizações do mapa. E durante o dia de hoje tivemos o relato por parte do Ministério da Defesa da Rússia a referir que o seu exército conseguiu conquistar a vila de Zakitne. Para já só temos um único vídeo publicado pelos russos, onde um soldado russo está a erguer a bandeira russa. Este vídeo pode ser facilmente geolocalizado no mapa naquele ponto ali, o que confirma que de facto estes territórios estão sob controle das forças russas, mas não recebemos nada da porção a oeste desta vila. Mas, muito provavelmente, ela também foi conquistada pelos russos, mas ainda não houve a possibilidade de gravar um vídeo a erguer a bandeira. Da região de Sviatopokrovsk tivemos alguns vídeos publicados pelos russos a limpar algumas posições ucranianas antes da conquista desta vila, mas nada de movimentos no mapa. Já mais a sul também tivemos mais avanços por parte dos russos relatados pelas próprias fontes pró-russas. De acordo com estas fontes, os russos avançaram a norte da vila de Novomarkove, também conseguiram conquistar a vila de Minkiivka e ainda se aproximaram das vilas de Golubivka e Privilha. E na verdade, estes avanços por parte dos russos nesta região mais ao sul da cidade de Siversk têm sido bastante rápidos nos últimos dias. Mas, em relação a estes territórios todos a cinzento, ainda não recebemos nenhuma confirmação por parte de vídeos ou imagem que os russos tiveram de facto esse sucesso. Da cidade de Konstantinivka tivemos apenas alguns relatos de fontes ligadas ao exército ucraniano que estão a referir que os russos estão a utilizar a estratégia que eles utilizaram para conquistar a cidade de Siversk. Vou só relembrar que a conquista da cidade de Siversk foi muito rápida em comparação com outras cidades. E esta tática, esta estratégia consiste em enviar muitos grupos pequenos de soldados para penetrar as defesas ucranianas à medida que os drones russos do tipo FPV estão a trabalhar sobre as posições do inimigo juntamente com a artilharia. Vamos ver se esta estratégia vai resultar na conquista desta cidade, mas ainda ontem eu referi que bastantes fontes já começam a indicar um colapso local em alguns pontos da defesa ucraniana nesta cidade. E caso os ucranianos não encontrem uma solução, uma boa defesa para os ataques por parte da Rússia, então dentro de uma semana poderemos ter todos os territórios a sul desta linha vermelha conquistados pelas forças russas e por isso veremos como a situação se vai desenvolver nesse sentido. Da região de Pokrovsk e de Mirnograd não tivemos nada de novo, nenhum avanço no mapa registado. Os russos prosseguem a atacar as posições, as concentrações de forças ucranianas a norte destas duas cidades. Contudo, eu queria referir uma situação muito importante acerca desta direção, é que durante o dia de ontem tivemos a visita do general Gerasimov, o chefe do Estado-General-Maior das Forças Armadas da Rússia. Tivemos aqui a visita dele a um centro de comando na cidade de Donetsk e muito provavelmente ele veio cá para receber algumas informações de comandantes e também iniciar uma grande operação de ofensiva já a norte da própria cidade de Pokrovsk para prosseguir com a conquista da República Popular de Donetsk.
Isto é muito importante nesta altura do ano, veremos se de facto os russos vão iniciar também aqui uma grande operação de ofensiva, porque após a conquista da cidade de Pokrovsk e da cidade de Mirnograd, a linha da frente permaneceu bastante estável, o que significa que tanto os russos como os ucranianos estavam-se a reorganizar. Vamos continuar agora em direção à cidade de Zaporizhia, e daqui da cidade de Guliáy-Polha tivemos bastantes novidades. Uma das mais importantes foi a confirmação por parte da fonte pró-ucraniana Deep State que a própria cidade foi totalmente conquistada pelos russos. E temos aqui este mapa que foi publicado pela mesma fonte. Isto é importante porque já sabíamos que os russos de facto tinham conquistado esta cidade, mas os pró-ucranianos já confirmaram também essa situação. Aqui mais ao norte, a vila de Olhono-Konstantinivka foi totalmente conquistada pelos russos. Tivemos um vídeo publicado pelo seu exército a mostrar como os combates pelo seu controlo estavam a decorrer. Temos aqui ataques com artilharia, com bombas do tipo FAB, com drones do tipo FPV. Contudo, os russos aqui não mostraram os seus soldados a erguer as suas bandeiras, porque muito provavelmente não tiveram a hipótese de fazer isso por causa dos drones ucranianos que estão a sobrevoar esta região, mas obviamente ficaremos a aguardar por essas imagens. E caso isto seja verdade, então confirma-se que os ucranianos possuem apenas umas posições ao longo desta rede de trincheiras que se situa aqui, e assim que os russos consigam conquistá-la, então eles terão umas posições defensivas bastante fortes. E os ucranianos não terão hipótese de recuperar estes territórios porque aqui não há nenhum ponto onde eles possam fazer uma grande concentração de forças para realizar contra-ataques, e além disso só possuem uma única estrada para efetuar a logística que está completamente desprotegida. Portanto, a partir deste ponto, os russos terão mais liberdade em avançar pouco a pouco em direção às vilas de Vozdvizhivka e de Verkhivne Tersa, que já estão, obviamente, a ser atacadas pelas bombas do exército russo, como podemos ver em mais um vídeo. Da região de Stepnohirsk não tivemos nada de novo, nada de avanços registados nas últimas 24 horas. E para hoje, são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.